A paz de Deus, amados irmãos, continuando a leitura bíblica, hoje em Gênesis 45, diz assim: José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo o varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não se puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhes: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. E apressai-vos, e fazei descer meu pai para cá. Ele lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Continuando, Faraó ouve falar dos irmãos de José, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó, e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornar a terra de Canaã, e tornar a vosso pai e a vossas famílias, e vindem a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto. Tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor da terra, de toda a terra do Egito, será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó, também lhe deu comida para o caminho, a todos lhe deu a cada um
mudas de vestidos, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestido. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para o seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhes anunciaram, dizendo: José ainda vive, ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-los, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei, eu o verei antes que morra. Então, aqui nessa parte, da história, José lá se fez conhecer a seus irmãos, E ele perdoou os irmãos dele, Ele disse que era mandado de Deus na vida dele ali, que era mesmo, Que Deus preparou que ele fosse toda essa bênção, que ele foi. E ele perdoou os irmãos dele, beijou os irmãos dele, tudo, e até deu conselho para os irmãos dele, Falou: não contendeis pelo caminho, porque ele sabia que os irmãos dele iam ficar pelo caminho um acusando o outro, das coisas que fizeram a ele, mas ele já havia perdoado os irmãos dele, porque tudo era obra do Senhor. Então, continuando. Gênesis 46. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Bezerba, e ofereceu sacrifícios a Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visão de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Bezerba, e os filhos de Israel levantaram a seu pai Jacó, e seus meninos e suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado, sua fazenda, que tinha adquirido na terra de Canaã. E vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, e as suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Rubem, o primogênito de Jacó, e os filhos de Rubem, Enoque, e Palu, e Eziron, e Carmi, e os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Joar, e Saul, filho de uma mulher cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate, e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Perás foram Eziron e Emu. E os filhos de Isacar, Tolá, e Puá, e Jó, e Sinron. E os filhos de Zebulon, Serede, e Elon, e Jaleel. Então, estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó, em Padã-Arã. Com Diná, sua filha, todas as almas de seus filhos e das suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Agi, e Zuni, e Esbom, e Eri, e Orode, e Areli. E os filhos de Azer, Iná, Isvá, e Isvi, e Beriá, e Será, e a irmã deles. E os filhos de
Beria, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram de José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenade, filha de Potifera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer e Asbel, Gerá e Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, a todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim, e os filhos de Naphtali, Zazeel, e Guni, e Gezer, e Silém. Estes são os filhos de Bilha, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito e saíram de sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 76 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. Então, ali, todas as gerações, né, que Jacó teve até esse momento, né, até chegar ao Egito, 70 almas. Continuando. O encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó. E lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelha, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio, então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque toda o pasto de ovelhas é abominação para os egípcios. Então, aqui finalizou, né, Gênesis 46, ali, o pai dele, o pai de José se encontrando, né, com ele, e Deus, né, sempre lá abençoando esse povo grandemente. Então, é isso, irmãos. Amanhã a gente continua no Novo Testamento. Deus abençoe a todos, continuem lendo a Bíblia, não parem, tá? Continue lendo, continuem assistindo meus vídeos para, né, continuar aprendendo. E é muito bom estar próximo do Senhor, né? Deus vai abençoando aí a cada um, né? Aí a gente vai aprendendo cada vez mais do Senhor para estar próximo dele, tá? Deus abençoe e tenha um bom dia.